Graça e paz, eu saúdo a amada Igreja Batista da Primavera, neste domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia 7 de março de 2021. Eu gostaria de compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Há alguns dias, Deus tem me tocado a aprofundar mais sobre o tema santidade, tá certo? E esse é um fato muito importante para mim e para você, que professamos que somos crentes em Cristo Jesus. E às vezes nós não entendemos bem, porque nem todos entendem quem é o Cristo. Você consegue entender que muitas vezes através de uma pregação, de um evangelismo, através de uma conversa com alguém, você conheceu a Cristo. Mas você sabe alguns pontos interessantes de quem é esse Cristo que você entregou sua vida um dia e que exige de você santidade? Santidade não é você baixar o seu semblante, ficar com aquele rostinho sofredor, não. Santidade é uma vida apartada do sistema do mundo, tá certo? Para aquele e aquela que diz, olha, Cristo mudou o meu ser, tá certo? Mas um dos livros mais interessantes que eu conheço, pelo menos, tá certo? Que fala pontos de Jesus que muitas vezes passam despercebido para as pessoas. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. E hoje eu vou fazer um sermão expositivo, né? É muita leitura e um pouco de reflexão. E eu gostaria, se você pudesse, abrisse sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 1, tá certo? A partir do capítulo 1. E nesse texto, ele já começa aqui, a partir do verso 3, ele nos fala algo muito interessante. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões, né, celestiais em Cristo. Ele começa a falar algo que nos faz refletir. Porque quantas vezes nós oramos ou pedimos que alguém ore por nós, ou participamos muitas vezes, né, antes da pandemia, que hoje está mais difícil, de campanhas de oração, pedindo bênçãos, correndo atrás de bênçãos. E aí eu queria que você refletisse nesse versículo. O Efésios 1, verso 3, quando diz, olha, você que está me ouvindo essa noite, certo? Existe um Deus que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Então ele está dizendo, peraí, você está correndo atrás de bênção? Você não sabe que o Deus que você entregou sua vida através do seu Filho Cristo Jesus é um Deus que já tem te abençoado em todas as regiões, inclusive as celestiais? Isso nos faz repensar. Peraí, se eu estou correndo atrás de bênção, mas o meu Deus já tem me abençoado. Gente, Ele já te abençoou quando Ele se revelou a você e tirou você de uma vida pecaminosa e te mostrou uma outra vida ao lado de Cristo, ao lado de pessoas que sabem louvar, que oram, que buscam realmente uma vida diferente. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí Paulo continua, não só é um Deus que nos tem abençoado, mas no verso 4 ele diz, olha, Ele ainda nos escolheu. Ou seja, é um Deus que escolheu você antes da fundação do mundo. Você conhece o livro de Gênesis? Quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, antes desse tempo, Deus escolheu você para Ele.
Você sabia disso? Você tem essa consciência. Ora, diante de um período de pandemia que nós estamos sendo aterrorizados, mas ela é real, eu quero dizer que antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Ora, tanto aqui em vida, ou se você partir, também você é de Deus, porque você foi escolhida antes da fundação do mundo. Está logo aqui, tá certo? No preâmbulo do livro de Efésios. E ele diz mais: agora, para que será que esse Deus que tem abençoado a mim e a você, certo? Para que será que esse Deus me escolheu e escolheu você antes da fundação do mundo? Tem um dito aqui em Pernambuco que nem todo o país, né, já morei em outros estados, conhece esse jargão popular. Ninguém prega prego sem estopa. E Deus também não prega prego sem estopa. Ele diz aqui no verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que ele nos escolheu? Para sermos santos, olha a santidade, e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja bem, há um Deus que antes da fundação do mundo escolhe a mim e a você, para que eu e você sejamos santos. Esse santo significa separado, uma pessoa que não se mistura assim, trazendo as coisas do mundo para dentro de si. Foi para isso que Deus se revelou a você que está ouvindo, não é, este vídeo, essa noite, essa palavra. E ele diz, por quê? Ele ainda diz que nos predestinou para ele. Antes da fundação do mundo, Deus nos tomou para ele. Para quê? Para sermos adotados como filhos. E demais, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, você veja que só lendo um pouco, nós ficamos deslumbrados com esse Deus que tem norteado a tua vida, norteado a minha vida, esse Deus de promessa, mas que ele diz para você, olha, talvez você não saiba, mas eu tenho abençoado a você constantemente. De repente você pode estar desempregado, você pode estar passando uma certa dificuldade, você pode estar enfermo, enferma, mas mesmo assim, eu tenho amado e cuidado de você constantemente. Talvez você não entenda isso, mas vamos lá. E aí diz mais que ele nos predestinou para ele, no verso 6, para quê? Outra particularidade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado quem é? Em Jesus. Ou seja, em Jesus nós fomos feitos para a glória do Senhor. E aí vem uma pergunta para mim e para você. A tua vida tem glorificado a Deus? Quando você abre seus lábios, você tem glorificado a Deus? Os teus pensamentos têm glorificado a Deus? O teu olhar tem glorificado a Deus? O teu cantar, o teu falar? No trabalho, você tem glorificado a Deus? No desemprego, você tem glorificado a Deus? Na dificuldade, você tem glorificado a Deus? E aí ele diz mais. Não só ele nos predestinou como filhos adotivos, mas ele está dizendo, neste amado, que é Cristo, nós temos a redenção. Pelo seu sangue, também temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça do Senhor é tão rica, que ele joga essa graça em cima de mim, em cima de você, porque nós não merecemos, mas a graciosidade dele vem sobre mim, sobre você, e nos redime, né, do pecado. Como é que é isso? Deixa eu me explicar, para ampliar nosso entendimento. Aquela cruz de Cristo, ela estava ali, de uma forma simbólica, para mim e para você. Porque, olha, o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós somos pecadores e pelo pecado existe um salário. Não é? Você, digamos, você vende balinha na feira, você tem o seu dinheiro. Você vende verdura, ou você vende imóvel, você tem sua comissão, ou se você tem um trabalho e carteira assinada, ora, você presta o seu serviço e você recebe o seu salário, tá certo? Mas existe um salário que é pago pela morte. Essa moeda chamada morte, que é o pecado. Por isso que a Bíblia diz, todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Aí vem Jesus e agora ele nos redime desse pecado. Olha, antes da fundação do mundo, Deus disse, olha, você que está me ouvindo, antes da fundação do mundo, você já teve o livramento do pecado através da crucificação do meu filho. Preste atenção. E aí diz mais, pela riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus tem prudência. Não sejamos imprudentes. Deus tem prudência. E aí continua. Ora, quantas vezes, antes de aceitar Jesus, você dizia, ora, mas eu li aquela Bíblia, eu li aquele Salmo, e não consegui entender, mas agora, o meu entendimento está ampliado quando alguém fala de Deus, alguém lê a Bíblia e tal, algo bate no meu coração, e aí o que acontece? Está no verso 9. Porque aprove a esse Deus que te resgatou, já te perdoou por antecedência. Ele nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Ou seja, segundo Cristo, que é o mistério de Deus, ele revelou Cristo a você. Olha que maravilha, tá certo? E ainda diz mais, e fez convergir em Cristo, na dispensação e plenitude do tempo, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Veja que Cristo poderoso você serve. Todas as coisas estão afetas a Ele, tanto no céu como na terra. E aí diz mais, nele, em Cristo, presta atenção, nele, em Cristo, no qual fomos também feito herança. Olha, você é herança de Deus em Cristo. A sua herança é a vida eterna em Cristo. A sua herança é morar um dia no lugar onde não há choro, nem ranger de dente, nem dor, nem desemprego, nem pandemia, em Cristo Jesus. E aí ele diz mais, no qual fomos feita herança, predestinados, não tem nada a ver com a doutrina da predestinação, mas predestinados, segundo o propósito dele, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então foi da vontade de Deus que Cristo se revelasse a você. Volto a dizer, através de uma pregação de rádio, às vezes no programa da televisão, ou alguém chegou junto de você no seu trabalho e falou de Jesus, ou te chamaram para um culto, ou você participou de algum encontro em igreja, tá certo? E ali Jesus se revelou a você. E aí, novamente, tudo ele faz, não prega prego sem estopa, tá certo? Então ele predestinou você para ele, perdoou os teus pecados, para que você e eu sejamos para o louvor da sua glória, está no verso 12, tá certo? Nós que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, você que antemão espera em Cristo, por quê? Porque você não apalpa Cristo. A gente dialoga com Ele pela fé e pela palavra. Ele nos fala através de uma palestra, através de uma pregação, tá certo? Então ele diz o seguinte, é a esperança de que um dia nós vamos estar frente a frente com Cristo. E ele continua, em quem também vocês, ou seja, depois que ouviram a palavra da verdade, é o evangelho da vossa salvação, ou seja, a salvação adentro do nosso coração através da pregação da palavra da verdade.
Alguém um dia pregou a palavra da verdade para você, que tenha sido na simplicidade ou um sermão muito rebuscado, mas naquele momento você disse: a partir de hoje minha vida é X. E ele diz justamente, em Cristo, tá certo? Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, olha que maravilha. Então, a partir de tudo isto, desde antes da fundação do mundo, você vê que Deus vem trabalhando para que ele consiga ganhar a tua vida. E aí diz, certo? Através da palavra que você ouviu, que é o evangelho da salvação, e tendo crido, ele diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ora, veja bem, que Deus é esse? Então, por que nesse momento de dificuldade, de medo e pavor, às vezes a nossa fé fraqueja? Quando eu tenho esse Deus, eu sou selado com o Espírito, você é selado, selada com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa qual é? É aquele Espírito que estava lá em Joel 2, é aquele Espírito que quando Jesus disse, olha, é necessário que eu vá para que o Consolador venha, o Consolador veio, ele disse, olha, a você que crê, você é selado, selada pelo Espírito. O que é um selo? Um selo é alguma marca no mundo espiritual que nós temos, que quando o inimigo de nossas almas olha para a gente, ele diz, esse eu não posso nada contra ele e contra ela, porque tem a marca do Salvador na fronte dele. Olha, estamos só no capítulo 1, nem acabamos, tá certo? E ele diz, o qual, esse selo da promessa, é o penhor da nossa herança. O selo da promessa é a garantia da sua herança, da minha herança. Sabe qual é? É a vida eterna em Cristo Jesus. Este selo é poderoso, tá certo? Até o resgate da sua propriedade, ou seja, um dia o Senhor virá nos buscar. Nós somos propriedade dele. Um dia ele vem buscar a mim e a você. Mas aí os anjos verão quem está com selo, quem não está com selo. Mas aquele que tem a marca de Cristo será resgatado como propriedade de Cristo. Amém? E aí Paulo continua, tá certo? Ele começa a orar já no capítulo 2, tá certo? E continua aqui. E qual, a partir do verso 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Olha, há uma suprema grandeza para aqueles que creem. E ele diz, segundo a eficácia e força do seu poder. E diz mais, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. E aí Paulo está falando, olha, esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, colocando ele sentado à sua direita, isso é uma linguagem figurativa, tá certo? É o mesmo Deus que também vai ressuscitar a mim, ressuscitar você um dia e colocar lá à sua destra nos céus. Amém? E aí ele continua aqui falando alguns aspectos importantes de Cristo a partir do verso 2. Ele fala para mim e para você essa noite que Cristo, ele, Deus, nos deu, na verdade, a vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. O que é que ele quer dizer? Você vê que eu já citei, né? O salário do pecado é a morte. E então ele diz, Deus olha para mim e para você e nos vê afundado em nossos pecados, delito de delinquente mesmo. É uma vida podre, uma vida sem esperança. E aí ele diz, olha, ele pega a gente nesse estado, mesmo assim, ele nos dá vida. Só alguém que nos ama pode fazer isso, não é verdade? Ele diz, olha, ele nos deu vida, estando nós já afundados em nossos delitos e pecados, tá? Em Efésios capítulo 2, verso 1.
nos quais, olha, presta atenção o que Paulo vai dizer aos Efésios aqui. Presta atenção. Cujos pecados, tá certo? Vocês andavam antigamente. Por que antigamente? Porque na vida do crente não pode existir mais o pecado que ele vivia. Se você aceitou Jesus e continua a vida que você tinha antes, tem algo errado no Jesus que você recebeu. Não é verdade? E ele diz, nos quais, ou seja, esses pecados, de outrora que você andava, segundo o curso desse mundo, ou seja, você se regia pelo sistema do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, aquela que vive na desobediência ao Pai Celestial. Existe um espírito que rege a sua vida, entre os quais, de novo ele diz, também todos nós andamos em outrora, todos nós andamos no sistema do mundo, todos nós nos deixávamos levar pelo espírito que rege o mundo, segundo ainda as inclinações da carne. Carne aqui não é essa carne não, é o nosso caráter, segundo aquilo que você se inclina interiormente, fazendo a vontade interior e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos que não conhecem a Cristo. E ele começa a dizer, agora, novamente, mas Deus, presta atenção, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou. Gente do céu, a Bíblia diz, graças às tuas misericórdias, nós não somos consumidos. E aí ele diz, nessa vida terrível que nós levávamos, ele diz, mas, porém, todavia, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e de novo ele repete, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, quando Cristo ressuscitou, ele já nos deixou à disposição a vida. E ele diz, olha, pela graça sois salvo. Aquele velho texto. Então, pela graça, pelo amor, nós estávamos assim afundados no pecado, condenados à morte. Alguém nos amou. Em Cristo Jesus, ele nos tira dessa vida e exige de mim e de você santidade, separação. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, isso é mistério. Ele está dizendo que você que crê no Evangelho, crê em Cristo Jesus, já está em vida sentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, porque você já não pertence a esse mundo. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, diz, Pai, não os peço que os livres do mundo, né, nos tire do mundo, mas os livres do mal, porque eles não são do mundo. Jesus disse para você, você está aqui, não sei a tua condição hoje, pode ser de crise, pode não ser, pode ser de enfermidade, pode não ser, pode ser de desemprego, pode não ser, pode ser de fome, pode não ser, mas você já está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ora, então ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, novamente, não prega prego sem estopa, né? Para que será que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo? Para nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Você conhece a suprema riqueza da graça de Cristo? Gente do céu, é colocar isso na mente, é isso colocar na cabeça. Quando a crise vier, eu conheço a suprema riqueza da graça do meu Senhor, porque toda crise tem data marcada para bater em retirada. Creia nisso, em nome de Jesus. Porque, Paulo diz agora, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O que acontece? Esse ato de fé não é gerado no seu interior. É algo que Deus toca, é Deus que joga em cima de você. E aí você entende, puxa, agora eu entendo pela fé,
porque eu não consigo apalpar Cristo, não via Cristo, mas pela fé eu sei que Ele me resgatou do terminal de lama. Estou salvo. Por isso que as pessoas não entendem. Você fica com a convicção que você está salvo, que você está salvo. Ele diz, olha, a salvação não vem das obras. Ou seja, ele está dizendo que não é porque você é bonzinho, você é mau. Não. Ele está dizendo que bom ou mal, aprove a Deus resgatar você. E da forma que resgatou você, Ele também tem promessa para tua família, para teus filhos, teu esposo, tua esposa. Pois somos feitura dele. Veja bem, agora, depois da salvação, ele diz, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, agora, para quê? Para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, o que acontece? A partir sim, que eu entendo que Cristo vive em mim, como eu posso odiar meu irmão? Como não posso estender a minha mão ao necessitado? Né? Como diz Deuteronômio capítulo 15, se entre vós houver algum pobre necessitado, você abre a sua mão para suprir a necessidade. Por isso que ele está dizendo, agora, entendeu? Cristo te fez. Agora para você fazer a boa obra em Cristo Jesus. Então já estamos quase acabando, não é isso? E aqui ele diz mais, portanto, depois de tudo isso, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão, porque só era da lei quem fosse circuncidado, né? Chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso, ou seja, aquele que diz religioso, olha, eu sou religioso e você não é. Né? Naquele tempo, estavais sem Cristo, você não tinha Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, você que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, através do sangue de Cristo que ele verteu na cruz, tá certo? Nós nos aproximamos de Cristo. Isso é muito interessante, essa analogia, porque Deus, ele é juiz, né? Vamos dizer, como se Deus fosse bravo. E quando nós pecamos, a ira de Deus viria sobre nós para nos destruir, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando vem essa ira, Deus vê em cima de mim e de você o sangue de Cristo. Aí, ó, não, nada pode ser feito porque nós temos na nossa vida o sangue de Cristo. E aqui estou finalizando. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Nesse tempo de pandemia, você está nervoso? Eu converso que também estou muitas vezes, tá certo? Mas ele está dizendo, olha, Cristo é a nossa paz, é uma paz que excede todo entendimento, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, né? Ele nos aproxima por Cristo, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e que reconciliasse ambos em um só, né, Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que seria a separação do homem e Cristo. E vindo, verso 17 último, e vindo, evangelizou paz a vós. Ou seja, olha, é a paz. Jesus nos dá a paz. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ele vindo, evangelizou, pregou a paz a vós outros que estavam longe, ou seja, a mim e você. E paz também aos que estavam perto, porque esse Deus é o Deus de quem está longe e é o Deus de quem está perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração essa noite. Feche seus olhos, tá certo? Feche seus olhos. Eu tenho um grupo, uma lista de oração diária, e uma pessoa, ela escreveu dizendo, pastor,
não é? Eu gostaria que Deus renovasse a minha fé para que eu pudesse deixar alguns aspectos do mundo. Eu me lembro que eu respondi para essa pessoa o seguinte: olha, Deus, ele se revela, mas o deixar ou fazer está na nossa mão. E hoje Deus chama a mim, chama você, para que repensamos que santidade é essa que nós estamos vivendo. O mundo tem que olhar para nós e ver diferença em nós, mesmo diante de tantas dificuldades. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e vamos dirigir a Deus a oração, tá certo? Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo por cada vida que vai assistir este vídeo, ou hoje, ou amanhã, ou sei lá quanto tempo, Senhor, mas que tu possas estar falando ao seu coração. Pai querido, Pai amado, derrama do teu amor, dá consciência, Senhor, a cada um desses ouvintes, que tu és um Deus que tu tens nos abençoado a cada dia, mesmo diante da dificuldade, tu tens nos abençoado, Pai. Por isso, Pai querido, Pai amado, também peço a ti, Senhor, por essas vidas, Senhor, que estão enfermas. Eu te peço hoje também, Senhor, pelas vidas que estão à mercê de UTIs no hospital. Senhor, pelas pessoas que estão aguardando a UTI, mas não tem vaga. Toca, Senhor, no coração dos nossos governantes, porque o dinheiro está com eles, Pai. E a vontade de fazer também, Senhor, está com eles. Pai, tem misericórdia do teu povo, que não basta, Senhor, muitas vezes, está sofrendo, Senhor, as dificuldades da vida. Ainda vem, Senhor, um vírus maldito desse, ceifando vidas, independentes da sua cor, raça, condição financeira, fé. Por isso, Senhor, dá-nos livramento. Eu te peço essa oração, Pai, a nível de mundo, porque o mundo inteiro está padecendo, Pai. E essas vidas, Senhor, que estão ouvindo, que tu possas abençoá-las poderosamente com tua graça. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade cedida pelo pastor José Renda, pela pastora Silvia Renda. Eu não sei se alguma pessoa fora da igreja vai ouvir, né, esse vídeo, mas eu testemunho que eles são nossos filhos na fé, tá certo? Uma vez, Deus nos usou lá em Feira de Santana, Bahia, para falar do amor de Deus para ele. Olha, e essa palavra bateu fundo na vida desse casal. São humanos, são falhos como nós também, mas são amados do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde.